Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto e desmistificar uma das experiências mais profundamente pessoais e, ao mesmo tempo, universais da nossa vida: o processo de perda. Sabe, o luto muitas vezes é cercado por um silêncio constrangedor e muita confusão. Mas a verdade é que quando a gente examina as pesquisas clínicas, o contexto histórico e aqueles relatos pessoais super intensos, dá para transformar todo esse caos emocional numa jornada que faz sentido. Hoje nós vamos explorar o que literalmente acontece nas nossas mentes e nos nossos corpos quando aqueles laços afetivos mais importantes se rompem. E para guiar a nossa conversa de um jeito bem tranquilo e seguro, a gente vai passar por 4 pontos essenciais hoje. Primeiro, a realidade do luto. Segundo, as visões em transformação sobre a morte. Terceiro, mapeando a dor. E por último, os caminhos clínicos para a cura. Podem ficar tranquilos que a gente vai sair dessa experiência crua lá do início e chegar em soluções bem práticas de cura. Então, seção 1, a realidade do luto. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Para entender de verdade essa montanha-russa emocional, a gente pode olhar para os relatos super sinceros, dolorosamente honestos mesmo, do escritor C.S. Lewis. Ele escreveu isso logo depois que perdeu a esposa. E nossa, essa frase captura de forma brilhante o peso avassalador que é o luto. O Lewis não tentou dar respostas polidas ou romantizadas, sabe? Ele descreveu o luto como um medo que paralisa, uma desorientação total que faz a gente questionar tudo o que acredita. Validar esse peso e esse caos absoluto da tristeza é o primeiríssimo passo para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Não é uma linha reta, é um choque que rouba completamente a nossa sensação de controle. E o que a gente tira desses relatos, e que a psicologia moderna assina embaixo, é que o luto não é algo que a gente simplesmente supera apagando o passado. Não mesmo. O ponto crucial aqui é que o luto e o amor andam de mãos dadas. A dor é basicamente o preço que a gente paga pela profundidade de um vínculo afetivo com alguém. Mas olha, com o passar do tempo, essa força que parece sufocar vai se transformando. O objetivo final, nunca, em hipótese alguma, é apagar a memória de quem a gente ama, mas sim se adaptar. É aprender a carregar essa memória de um jeito que permita que a gente volte a viver plenamente. O que nos leva à seção 2, visões em transformação sobre a morte. Agora, expandindo um pouco a nossa visão. Como será que a sociedade lida com a mortalidade coletivamente? Isso mudou de um jeito absurdo ao longo do tempo. O historiador Felipe Ares mapeou essa evolução e é fascinante. Lá na Idade Média, a morte era vista como algo domado. Era um evento natural, familiar, todo mundo participava, a comunidade partilhava os rituais abertamente sem esconder a dor de ninguém. Já no século XIX, rolou um romantismo em cima da morte, onde expressar a saudade era algo super valorizado. Mas aí, chegamos ao século XX e aos dias de hoje. O avanço da medicina acabou empurrando a morte para longe dos nossos olhos. Ela virou um tabu gigante, quase como um fracasso médico, algo que a gente tem que esconder e silenciar. A nossa sociedade moderna simplesmente perdeu aquele espaço seguro para expressar a dor abertamente. E toda essa mudança histórica acaba criando um problema moderno bem perigoso para nós. Pensa bem, o luto normal é na verdade uma resposta super saudável a um estresse gigante. Ele envolve a capacidade de chorar, de sentir e aos poucos ir se reajustando. Só que por causa dessa pressão social absurda de hoje em dia, de agir como se estivesse tudo ótimo e esconder qualquer vulnerabilidade, esse processo pode sair dos trilhos. A pessoa enlutada acaba se sentindo forçada a engolir o choro e reprimir tudo. É aí que entra o que os psiquiatras chamam de luto complicado. É um estado de paralisia emocional total, muitas vezes disfarçado por um falso autocontrole que não faz bem para ninguém. Bom, vamos para a seção 3, mapeando a dor. Agora, o que é realmente interessante de se notar aqui é como a ciência tenta colocar alguma ordem no que parece ser puramente caótico. E tudo isso começa com o psiquiatra John Bowlby e a sua famosa teoria do apego. Nós, seres humanos, nascemos com um sistema biológico que literalmente exige conexão para a gente sobreviver e se sentir seguro. A gente cria laços profundos que nos ancoram no mundo. Então, quando esse vínculo principal é ameaçado ou cortado de vez, seja pela morte ou por uma separação, a resposta do nosso corpo não é só psicológica. É uma verdadeira pane na nossa segurança biológica. É exatamente por isso que a dor do luto é tão física, tão visceral e avassaladora. E para acalmar o coração de quem está passando por isso e acha que está enlouquecendo, o Bowlby documentou que essa pane toda segue fases bem reconhecíveis. A jornada geralmente começa com um entorpecimento, sabe? O choque inicial age como um escudo temporário para o cérebro. Depois vem o anseio, que é aquela busca intensa, às vezes até irracional, para trazer a pessoa de volta. Quando a ficha da realidade finalmente cai, a gente entra na fase de desorganização e desespero, que é um turbilhão de emoções complexas como raiva e muita culpa.
E, finalmente, se a gente consegue passar por tudo isso sem interrupções, chega a fase da reorganização, que é quando a gente começa a reconstruir a vida. Só de saber que aquela agonia absurda do anseio tem uma função clínica já traz um alívio imenso, não é verdade? Ah, e a gente não pode esquecer de outra lente teórica super importante, o famosíssimo modelo da Elizabeth Kubler-Ross. Muita gente confunde isso com o roteiro obrigatório que você tem que seguir passo a passo, mas na verdade é um mapeamento bem flexível das nossas emoções e defesas. A gente vai da negação inicial, passa pela raiva, tenta fazer aquela barganha com a realidade, até bater de frente com a depressão reativa. É só processando todos esses altos e baixos que a gente consegue alcançar a paz da aceitação. Isso só prova que a mente humana tem formas complexas e embutidas de lidar com o que parece ser impensável. E assim chegamos à seção 4, Caminhos Clínicos para a Cura. Entender todas essas fases é essencial, com certeza. Mas e quando alguém fica preso lá na desorganização ou no desespero? E quando a rede de apoio da família e dos amigos simplesmente não dá conta do recado? Dentre várias opções que a gente tem, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, se destaca como uma ferramenta poderosíssima. O foco da TCC não é fazer você esquecer a dor, de jeito nenhum. É lidar com aquelas crenças paralisantes que são ativadas no meio da crise. Sabe aqueles pensamentos catastróficos, tipo eu nunca mais vou ser feliz? Ou aquela culpa irreal de eu deveria ter feito mais alguma coisa? Isso funciona como uma âncora pesadíssima. A TCC trabalha justamente desmantelando esses bloqueios irracionais. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática clínica. Através dessas intervenções, os pacientes são guiados de volta passo a passo para a realidade. O automonitoramento ensina a pessoa a observar os próprios pensamentos antes que eles virem uma bola de neve de emoções destrutivas. A reestruturação cognitiva desafia aquelas emoções irracionais usando pura lógica e evidências. E as estratégias de coping, ou enfrentamento, dão mecanismos super saudáveis em vez daquelas respostas que não ajudam em nada, tipo fugir dos problemas ou tentar compensar exageradamente em outra coisa. É um processo gradativo que ensina a pessoa a ancorar todo aquele sentimento de incerteza num chão muito mais sólido. E isso ilustra de forma brilhante uma verdade que muitas vezes a gente ignora sobre o luto. Quando a gente analisa dados diretos, tipo essa pesquisa super interessante feita com 14 psicólogos clínicos, lá na cidade de Rolim de Moura, a gente vê uma mudança total de paradigma. Olha isso, apenas 7% deles definem o luto estritamente como a morte física de alguém. A esmagadora maioria, 93%, aponta que o luto é ativado por qualquer perda significativa que quebre um vínculo afetivo importante. Isso inclui um divórcio doloroso, a perda de um emprego que você amava ou até uma mudança drástica de vida. Lembra da teoria do apego? Qualquer ruptura ali desencadeia exatamente a mesma resposta neurológica e emocional profunda. E para consolidar de vez a eficácia da psicologia nisso tudo, olha só esse dado fortíssimo do estudo. Absolutamente 100% dos profissionais pesquisados, todos eles concordam que a terapia clínica não é só um ombro amigo para confortar. É uma ferramenta super bem-sucedida e ativa que ajuda de verdade na elaboração e na superação do luto. Ela evita que aquela dor que não foi tratada vire um problema crônico e permite que a pessoa consiga, de fato, reorganizar a própria vida. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise de hoje. A gente passou por aquela dor pura e sem filtro, conversamos sobre as barreiras que a sociedade moderna coloca na gente e vimos os mapas clínicos que são uma verdadeira luz no fim do túnel. O luto nunca vai deixar de ser um processo difícil, afinal, ele faz parte da nossa incrível capacidade humana de amar profundamente. A memória de um vínculo forte não some, mas a forma como a gente carrega essa memória pode sim ser transformada. Eu deixo vocês com esta provocação para pensarmos juntos. Diante da certeza de que em algum momento todos nós vamos passar pela reorganização de uma perda, como podemos fortalecer proativamente as nossas conexões e as nossas redes de apoio a partir de hoje? Que a gente possa sempre buscar as ferramentas certas para honrar as nossas perdas, nos adaptando e continuando sempre a nossa jornada. Um abraço e até a próxima.